Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo da escolha de carreira. E o assunto de hoje vai falar sobre você que tá em dúvida, que não faz ideia do que escolher. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia assim, tipo, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu quero fazer aquilo, mas na verdade a gente não tem certeza de porra nenhuma, a verdade é essa. E aí você tá meio perdido e começa a conversar com teus pais, e teus pais começam com aquele papo assim: ah, meu filho, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer, sei lá, engenharia porque te dá dinheiro, vai fazer alguma coisa que te dê segurança. E aí você fica naquele assim, tipo, pô, será que eu escuto meus pais? Será que eu não escuto? Eu acho que eles estão certos porque, né, eles estão preocupados comigo, mas ao mesmo tempo também eu não sei se eu seria um bom engenheiro, não sei se eu seria um bom advogado, um bom médico, nunca pensei nisso. Então se você tá nessa situação aí, vai curtindo esse vídeo aí que nos próximos minutos a gente vai bater um papo sobre isso. Isso não aconteceu comigo, porque na fase de eu escolher carreira, eu achava que eu sabia o que eu queria. E por que eu digo que eu achava que eu sabia o que eu queria? Porque eu tinha uma certeza que eu tinha que fazer alguma coisa na área de tecnologia da informação, e aí eu fui super confiante, achando que era aquilo, eu nasci para fazer aquilo, e quando eu cheguei lá na faculdade, no mercado de trabalho, eu vi que eu não gostava daquilo, que aquilo era chato para mim, que eu gostava sim de TI, mas que eu não queria trabalhar com aquilo, que TI era um hobby para mim. Mas o vídeo de hoje não é para falar da minha vida, o vídeo de hoje é para falar sobre o seguinte assunto: sigo o conselho dos meus pais ou a minha intuição? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, para você que está nessa situação aí, como a gente conversou, de estar em dúvida, não sabe o que escolher, teus pais estão começando a falar algumas coisas, gente, isso é normal, né? A nossa família, não precisa ser pais, às vezes você mora com tios, com avós, enfim, a nossa família, as pessoas que moram com a gente, elas tendem a se preocupar conosco, né? E assim, às vezes quem tem um pouco mais de idade tem uma visão diferente das coisas. Às vezes ele tá olhando a economia, tá olhando crise, tá olhando a possibilidade de se conseguir emprego. Então assim, eu já conversei com diversos pais que tem assim uma certa tendência a falar para os filhos: não, ó, você tem que ser médico, advogado ou engenheiro, no máximo, que de resto você não vai conseguir emprego. E isso não é totalmente uma verdade, né? Você vai conseguir emprego em qualquer área. Algumas você vai ter mais dificuldade, talvez bastante dificuldade em algumas, e outras não tanto. Mas você vai conseguir trabalhar, tá? Às vezes a gente não consegue trabalhar com o que a gente gosta assim de cara, e isso também não é um problema. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, né? E a gente sabe que você vai ter que passar um tempo, como a gente diz aqui, comendo merda. O que é a história do comer merda? Você vai ter que de repente trabalhar numa outra coisa que você não gosta para adquirir experiência ou mais qualificação, ou até mesmo mais estudo, de repente numa área que você gosta, se qualificar um pouco melhor e de repente aceitar um outro emprego que talvez não fosse tão bom, mas para você começar a construir tua história. Isso é normal, tá? O mundo não é aquele castelinho encantado, universo feliz, em que a gente, porra, vai lá, eu gosto de, sei lá, gastronomia. Você vai conseguir um intercâmbio, vai trabalhar num restaurante na França, vai voltar, vai fazer sucesso. Porra nenhuma, galera, não é assim, entendeu? Tudo na vida tem que ser conquistado, e não é fácil de ser conquistado. Uma outra coisa muito normal é que nessa fase aí, vamos dizer aí de 15, 16, 17, talvez 18, a gente não se conhece muito bem. Como eu digo assim, não se conhece, não é saber do que você gosta. Você sabe as coisas que você gosta, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, mas a gente não tem um conhecimento melhor da nossa personalidade para traçar com o universo de escolha de carreira. Por exemplo, será que eu seria um bom líder? Será que eu sou bastante proativo? Não sei, será que eu tenho um perfil empreendedor? É muito difícil saber essas coisas com essa idade. E mesmo assim, pode ser que daqui a 15, 20 anos você tenha um perfil um pouco diferente do que tem hoje. Uma boa parte do que você já está aí. Só que é difícil descobrir isso, principalmente quando a gente está sozinho, quando a gente não tem ajuda, quando a gente de repente não tem uma técnica ou uma ferramenta para isso. Bom, mas a gente não vai conversar exatamente sobre isso. O fato é que, se você está lá batendo um papo com teus pais, e teus pais estão de repente te dando alguma dica de alguma área que eles acham que você deve fazer, se você não tem noção sobre aquilo, tipo assim, porra, nunca parei para pensar sobre isso. Vamos lá, o que a gente já falou aqui, nunca parei para pensar sobre direito, por exemplo.
Cara, vai para uma faculdade, conversa com um advogado. Hoje em dia é muito fácil, você tem contato de profissionais pela internet, você entra no Google, manda um e-mail, de repente você não quer incomodar a pessoa, tem muita gente que tem e-mail lá, manda um e-mail pro cara explicando que você é um estudante, que está aí na fase de escolha de carreira, você gostaria de conversar um pouquinho com alguém, saber como é a profissão do cara, como é que é o trabalho dele. Cara, com certeza alguém vai te responder. Tem muita gente que gosta de falar sobre o próprio trabalho, sobre a profissão. Principalmente se você pegar alguém aí que realmente ama o que faz, a pessoa vai te atender aí com uma super boa vontade, vai responder teu e-mail. Ou, por exemplo, você pode ir, como eu já falei, pode ir numa faculdade, conversar com professores. No caso, por exemplo, de direito, às vezes tem professores que não são somente professores. O cara, sei lá, ele é advogado, sei lá, é promotor, enfim, mas ele tem um hobby de dar aula, ele gosta de dar aula. Então você pode pegar um professor que não seja só professor de direito, ele consiga atuar na área. E com outras matérias também, talvez isso aconteça. O fato é que você vai estar trocando a experiência com alguém, você vai poder contar um pouquinho para ele de como você é. Ah, sei lá, eu não gosto muito de falar com pessoas, por exemplo. Será que isso é bom ou ruim para a área de direito ou para a área de medicina? Ah, eu sou muito tímido. Eu não tenho problema em falar com pessoas, mas eu sou muito tímido, eu sou muito fechado. Então tudo isso você vai poder conversar com o cara e ele vai poder te dar dicas, tá? E isso é uma coisa que não adianta necessariamente você sentar para conversar com um orientador profissional. Vamos dizer que ele seja um psicólogo, por exemplo. Ele pode ser um puto orientador, ele pode ter excelentes técnicas, ele pode saber tudo. Mas ele não vai saber o que um advogado precisa para ser um bom advogado. Porque isso é peculiar, ou seja, isso é uma característica daquela área. Você tem que conversar com um advogado. A mesma coisa com um médico, por exemplo. Somente um médico vai saber o que é preciso para ser um bom médico. Isso é normal. Então você tendo essa troca de experiências aí com profissionais da área, isso vai te enriquecer e de repente vai te trazer o que está faltando para você complementar aí, de repente, uma opinião dos teus pais, se aquilo vai ser bom para você ou não. Para quem acompanha a gente há um tempinho, já assistiu outros vídeos, a gente conversa muito sobre isso, sobre fazer entrevistas, sobre conversar com profissionais da área, de repente em uma universidade, fazer uma pesquisa pela internet, conversar com alguém, ver referências, às vezes de uma empresa. A gente já conversou até mesmo sobre você fazer uma visita técnica, pedir para trabalhar um dia ou um tempo naquela empresa, de graça mesmo, para você adquirir experiência, para você adquirir conhecimento, para você ver como é o trabalho, tá? Isso aí pode ser extremamente importante, gratificante e vai te trazer uma bagagem muito boa. Às vezes o que falta para você não é nem o conhecimento da área, você conhece um pouquinho, eu sei o que estuda. Por exemplo, eu já entrei no site da faculdade e vi a grade curricular, eu sei o que eles estudam. Mas e o trabalho? O dia a dia ali, você sabe como é? Isso é muito importante, você só vai descobrir isso na prática. Então, gente, falando sobre o nosso tópico central aqui, né, o assunto chave do vídeo, você não deve ignorar nunca o que seus pais estão dizendo, porque eles estão sempre preocupados com você, sua família, né? Eles querem que você seja um profissional legal, um profissional de sucesso. Agora, essa questão de sucesso também é importante, porque tem gente que acha que sucesso é o dinheiro, tem gente que acha que é a fama, tem gente que acha que é status. E isso é uma questão só pra você, tá? Hoje em dia é normal que a gente tenha muitos jovens aí com uma mentalidade diferente, que não estão preocupados com dinheiro, eles estão preocupados em fazer alguma coisa que gostam, às vezes em fazer um bem para o mundo, em deixar alguma coisa para que eles sejam lembrados, enfim. Você tem que saber qual é a tua posição aí no mundo, sabe? Tipo, para um pouco para refletir sobre isso. Tipo, pô, o que eu quero? Eu quero trabalhar com o que eu gosto? Eu quero ter uma posição legal na sociedade? Tenta nunca focar os teus pensamentos só no dinheiro. O dinheiro é muito bom, é muito legal. Pode ser que você se forme, faça alguma coisa, tá? Porque eu já vi diversos casos de pessoas que largaram, sei lá, engenharia, por exemplo, no quinto, sexto, sétimo período aí, às vésperas de se formar, porque a pessoa não aguentava mais, tá? E aí não adianta você virar um engenheiro aí, você estudou só para ganhar dinheiro, aí você constrói alguma coisa que cai, você é responsável aí, sei lá, às vezes por um acidente. Então, assim, não adianta, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, tá? E aí você vai buscar, você vai refletir um pouquinho sobre
qual é a tua posição, o que você quer. E aí, a partir disso, você vai conversar com profissionais de áreas, por exemplo, que teus pais ou tua família falar, tá? Você não deve simplesmente descartar. Às vezes a gente fica com meio uma raivinha, vamos dizer assim, né? Tipo, pô, meus pais só falam isso o tempo todo, que saco, eu não quero fazer isso, não é pra mim. Mas não custa nada você tentar conversar com alguém. Mesmo que de repente você não queira dar o braço a torcer, tipo, não vou falar com os meus pais sobre isso. Mas pesquisa na internet, assiste vídeos, tenta falar com pessoas. Isso vai te dar uma base boa para escolher. Pode ser até que você mude de opinião, tá? Mas se você não mudar, se ainda assim você não quiser fazer aquilo, não tem problema, galera. Também não adianta você chegar para ir para a família de vocês e só falar assim, eu não quero fazer porque eu não quero fazer e pronto. Porque as coisas não funcionam assim. Eu acho que é interessante, assim, sempre a gente poder conversar com a nossa família, dialogar, entendeu? Se de repente você tem uma outra opinião, assim, pô, senta, conversa, ó, eu quero pesquisar sobre essa área aqui, ou eu quero trabalhar com alguma coisa para ver como é que é. E aí você vai conseguir chegar a um consenso aí com a tua família, sem simplesmente ignorar o que eles estão falando, porque eles se preocupam com você, e sem ao mesmo tempo ter que bancar o adolescente rebelde, bobo, tipo, eu não vou fazer porque eu não vou fazer. Você não precisa se preocupar em somente seguir a sua intuição ou somente seguir o conselho dos seus pais, tá? Você tem que tentar ver os dois lados, o teu lado e o lado da tua família, e conversar com alguém para ver a melhor possibilidade de carreira ou de trabalho, ou o que melhor se encaixa para você e na tua vida. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, eu espero que vocês tenham curtido, foi um vídeo rapidinho, tá? É sempre ótimo estar aqui batendo um papo com vocês, falando sobre o universo de escolha de carreiras. A gente vai ter vários outros assuntos que são dúvidas aí, que são às vezes até um medo assim frequente. A gente tem visto vários jovens comentando em canais ou em fanpages, enfim, vários comentários iguais, principalmente quando alguém vem e fala assim, eu não sei o que eu quero ainda da minha vida, tenho 18 anos ou 17, ainda estou um pouco perdido, e enfim, aí vem vários comentários embaixo falando, pô, eu achava que era só eu, ou eu achava que eu era o único. Então não precisa ficar com esse medo de tipo, porra, eu ainda não sei o que eu quero fazer na minha vida, porque não é uma escolha fácil, principalmente aí na idade que vocês estão. É uma escolha difícil, a gente já ouviu vários tópicos assim, por exemplo, eu tenho 17 anos, como eu vou saber o que eu quero fazer daqui a mais de 17? Realmente é um assunto difícil, é uma escolha difícil. E a gente vai estar aqui sempre trazendo mais assuntos, tirando mais dúvidas e batendo um papo aí sobre qualquer coisa que vocês queiram saber, tá? Se vocês tiverem interesse em falar sobre algum assunto específico que a gente traga aqui para vocês, bota ali nos comentários ali embaixo e aos poucos a gente vai trazendo aqui para todo mundo. O vídeo de hoje foi sobre isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, se inscreve no canal, clica ali no sininho, dá teu joinha, compartilha e acompanha a gente para os próximos que você vai gostar. Abração para todo mundo, fui!